Bom, pessoal, primeiro eu queria deixar bem claro que eles me colocaram num terreno com queda e se eu cair aqui, a CLT não vai cobrir nada de algum problema que eu tiver aqui, tá? Só isso que eu queria colocar. Registra aí que é culpa do Leandro. Não é culpa do Adriano. Não, fala que A culpa é do diretor e quem edita. então vamos ficar conversando. Bom, pessoal, mais uma vez aqui com vocês no canal Geografia que Posso Tocar, tá? E nessa aula nós vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial. O pessoal gosta muito de falar sobre isso e eu também particularmente gosto, tá? Ela aconteceu entre 1914 e 1918. Vamos lá. Para falar sobre ela, a gente tem que falar sobre o seguinte: vários problemas atingiam as principais nações europeias. Nós falamos anteriormente sobre La Belle Époque, né, na aula anterior, e falamos sobre o advento, né, a criação das armas. E a criação das armas fez com que algumas pessoas tentassem atingir a hegemonia mundial. O que é hegemonia? Eles queriam poder total para eles, para que assim eles influenciassem e dominassem o resto do mundo. Isso aconteceu, ou pelo menos tentou-se, né, nessa chamada Primeira Guerra Mundial. Essas principais nações europeias, no início do século XX, deixaram feridas difíceis de se curar. No caso, o que nós estamos falando? Sobre a tentativa, como nós falamos agora há pouco, dessa hegemonia. Eu quero o poder total. Para conseguir isso, o único resultado, o único caminho seria o quê? Uma guerra. Alguns países estavam extremamente descontentes, tá, com a partilha da Ásia e da África. Lembra que nós falamos sobre Berlim, e lá nós falamos sobre a partilha da África, da Ásia. Elas foram partilhadas e o resto, né, alguns outros países, não tiveram essa participação. Quando fala em partilha, é para fazer o que, pessoal? Exploração. Nós falamos sobre isso também, sobre a história da África, numa aula anterior, tá legal? Sobre a neocolonização e imperialização. Imperializar é dominar, roubar e impor a cultura também, tá bom? Bom, quando eles ficaram fora, no caso, alguns países, tá? Que essa partilha ocorreu no século XIX, final do século XIX, a Alemanha e Itália, por exemplo, haviam ficado fora desse processo neocolonial. O que quer dizer isso? Tanto a Alemanha quanto a Itália estavam em formação, tá, da sua autonomia política. E por conta disso, eles adiando, né, esse poderio centralizado em suas mãos, eles também adiaram a neocolonização ou a partilha da África. E como eles ficaram fora, eles queriam também participar disso. E a única solução, como eu falei agora há pouco, era através de uma guerra. Ou seja, se eu estou fora, eu quero uma guerra para poder participar, já que havia sido partilhada entre a Inglaterra, a França e outros países, tá bom? Bom, enquanto isso, enquanto a Itália e a Alemanha não conseguiam, no caso, esse poder, né, essa hegemonização dentro de si próprios, né? França e Inglaterra, pessoal, podiam explorar diversas colônias, tanto na África quanto na Ásia, tá? Ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor, ou seja, tudo que eles queriam, neocolonizar e revender para quem quisesse, tá bom? A insatisfação da Itália e da Alemanha, neste contexto, tá, pôde ser considerada uma das causas da Grande Guerra Mundial. Vamos entender melhor. Ou seja, a Itália e a Alemanha, como não participaram dessa partilha, tardiamente queriam uma parte dela, dessa matéria-prima, tanto da África quanto da Ásia, se sentiram prejudicadas e foram atrás desse tal prejuízo, né? Vale lembrar, pessoal, também que no início do século XX havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus, principalmente na disputa pelos mercados consumidores, ou seja, eu quero um mercado fornecedor de matéria-prima que já está nas mãos de quem? Da França e Inglaterra principalmente, e também quero um mercado consumidor, porque não adianta nada eu produzir e não tem para quem vender. E esse mercado fornecedor e consumidor estavam nas mãos principalmente da França e da Inglaterra. Sacaram? Vamos lá. Essa concorrência
gerou vários conflitos de interesse entre as nações, tá? Ao mesmo tempo, os países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista. Lembra que nós falamos da paz armada? Agora não, uma corrida armamentista, porque era certo e líquido que aconteceria uma guerra. Então, quanto mais armas eu tiver, mais forte eu serei, mais condições eu terei de conseguir essa hegemonia mundial, no caso, tá? Corrida armamentista, tá? Já como uma maneira de se protegerem ou atacarem para dominar territórios no futuro próximo. Essa corrida bélica tem a ver com armas, tá? Gerava um clima de apreensão e medo entre os países, onde um tentava se armar mais do que o outro. Isso gerou grandes potências mundiais, ou seja, as grandes potências são determinadas a partir do que elas têm de armas para se proteger ou atacar também os seus oponentes. Existia também entre duas nações poderosas da época, tá? Uma rivalidade muito grande. No caso, a França havia perdido no final do século XIX a região da Alsácia-Lorena, tá? Para a Alemanha, durante a Guerra Franco-Prussiana. Guardem essa informação que é importante, tá? O revanchismo francês estava no ar e os franceses, pessoal, esperando uma oportunidade para retomar a rica região perdida. Por que rica região? Porque lá se conseguia muita matéria-prima e isso é interessante para a indústria francesa, tá legal? O pan-germanismo foi um momento em que a população germânica alemã, tá? E o pan-eslavismo também influenciou e aumentou o estado de alerta na Europa. O que era o pan-germanismo e o pan-islamismo? Era aumentar, tá, os seus territórios para aquelas regiões que falam a língua, no caso alemã ou no caso eslava. Eles queriam aumentar os seus territórios e dominar esses territórios para si. Já que fala a minha língua, esse território vai ser meu. Só que havia uma forte vontade nacionalista dos germânicos em unir em uma mesma nação todos os países de origem germânica. É o pan-germanismo. O mesmo acontecia com os países eslavos, tá bom? Para isso, pessoal, foi necessário fazer o quê? Uma guerra. Vamos lá. Para falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que falar sobre o início dela. Qual foi o estopim? O que deu início, né? A pólvora que fez com que acontecesse a Primeira Guerra Mundial? O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, tá? Durante a sua visita a Sarajevo, Bósnia, no caso. Essas investigações levaram, tá, a um criminoso, no caso, um jovem integrante do grupo sérvio chamado Mão Negra. Tá? Contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. Muita informação, mas a gente vai pouco a pouco destrinchando isso para vocês, tá bom? O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas, no caso, pela Sérvia em relação ao crime e, no dia 28 de julho de 1914, declarou guerra à Sérvia. Gente, eram alianças que haviam e por conta disso um aliado se junta a outro nessa guerra, tá? Bom, isso foi o estupim, só foi a desculpa para eles iniciarem a guerra, tá? Bom, iniciou-se então uma chamada política de alianças. O que foi essa política de alianças? Os países europeus começaram a fazer alianças políticas e militares desde o final, no caso, do século XIX, lá desde o final do século XIX. Durante o conflito mundial, essas alianças permaneceram, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, essas alianças permaneceram, tá? De um lado havia a Tríplice Aliança, formada por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. E do outro lado, a Tríplice Entente, que era e a Itália, pessoal, entrou em 1915 nessa Tríplice Aliança, tá? E do outro lado, a Tríplice Entente, tá? Que era formada com a participação da França, Rússia e Reino Unido. Isso aconteceu em 1907, tá? O Brasil também participou, enviando dos campos de batalha o que, pessoal? Enfermeiros, médicos e alguns produtos alimentares. Essa foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Como se desenvolveu essa Primeira Guerra Mundial? Isso é interessante, quer ver?
As batalhas desenvolveram-se, pessoal, principalmente em trincheiras. Olha só, guerra de trincheiras. O que eram as trincheiras? Era muito difícil, pessoal, eu conquistar um território. Então, cada metro que eu conseguia conquistar, eu criava uma trincheira e me protegia naquela trincheira para que o meu oponente não dominasse esse território, esse metro que eu consegui, tá? Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, tá? Para manter aquele território estrategicamente conseguido e o oponente não conseguir novamente, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território, como eu falei agora há pouco. Agora imagina só, entrincheirados, chovia, calor, fome, sede. E a fome, pessoal, e as doenças também eram os inimigos dos guerreiros. Por quê? Ratos. A água que ele ia beber estava contaminada, só a água que ele estava pisando com as suas culturas estava contaminada pelos ratos, baratas, e as pessoas acabavam pegando febre amarela, entre outras doenças que faziam com que tivesse muitas baixas, tá? Até a criação da penicilina, muitas baixas durante essa guerra. Nos combates também, pessoal, também havia a utilização de novas tecnologias bélicas. Quais eram essas novas tecnologias bélicas? Exemplo, tanques de guerra e aviões. O tanque de guerra simplesmente, literalmente, ela passava por cima das trincheiras de toda a proteção que eles tinham. E os aviões, não precisa nem falar, bombardeavam todas ou metralhavam as pessoas nas trincheiras, tá? Então, enquanto os homens lutavam nas trincheiras, tá, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. Isso determinou um grande avanço, tá, das mulheres no mercado de trabalho, no caso, que fornecia esses armamentos. Os homens lutavam, as mulheres faziam as armas. Projetou as mulheres para o mercado de trabalho novo, que era a indústria. Mas isso não durou muito tempo também não. Como foi o fim do conflito? Bom, em 1917, pessoal, ocorreu um fato histórico de extrema importância. 2 pontos. A entrada dos Estados Unidos no conflito e a saída da Rússia. Não que um tenha entrado pela saída da outra, tá? Ou seja, a Rússia, pela sua revolução civil interna, a Revolução Russa de 1917, se viu obrigada, exigida pela população russa, a saída da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Gastava-se muito dinheiro com a guerra e pouco dinheiro com a sociedade russa. E por conta disso, os Estados Unidos, por ter sido atacado, né, uma das embarcações norte-americanas que levava armamento, água, mantimentos e outras coisas para a Europa, foi atingida. Afundou e aí isso fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra, tá bom? Os Estados Unidos entraram no lado da Tríplice Entente, pois havia o quê? Haviam, no caso, acordos comerciais a defender. Eu vendia para a Inglaterra, eu vendia para a França, eu tenho que entrar do lado, no caso da Tríplice Entente. Não se enganem, se os Estados Unidos tivesse maior oferta do lado da Tríplice Aliança, eles entrariam no Tríplice Aliança para poder crescer. Bom, principalmente com a Inglaterra e França, que eram esses acordos comerciais, tá bom? Esse fato marcou a vitória da Entente, da Tríplice Entente, forçando os países da aliança a assinarem rendição, pessoal. Os derrotados tiveram ainda que assinar um tratado de Versalhes, que foi feito lá em Versalhes, tá? Na cidade de Versalhes, que impunha a esses países condições severas. Por exemplo, a Alemanha teve que pagar uma grana violenta para os países vencedores para a reconstrução do que eles supostamente haviam destruído, diminuir o exército a 100 mil homens, destruir aviões, destruir os Panzers, que eram os blindados famosos que os alemães tinham, tá? E por conta disso eles foram o quê? Humilhados. Gravem esse momento, que quando nós vamos falar numa próxima aula sobre a Segunda Guerra Mundial, essa humilhação, juntamente com um carinha chamado Adolf Hitler, daquele bigodinho esquisito, iniciaram, no caso, a Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, a Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, tá? Teve que devolver à França a região de Alsácia-Lorena, que era aquele grande problema que a França tinha com a Alemanha. Vocês lembram que nós falamos no início da aula, tá? Além de ter que pagar, no caso,
prejuízos de guerras dos países vencedores. Tá? O Tratado de Versalhes teve repercussões na Alemanha, influenciando no início da Segunda Guerra Mundial. É aquela tal da humilhação, tá? A qual se utilizou Adolf Hitler para fazer com que a população o apoiasse numa chamada Segunda Guerra Mundial. Bom, resultados, consequências dessa guerra. A guerra gerou, no caso, aproximadamente 10 milhões de mortos. É muita gente. O triplo de feridos, 30 milhões de feridos, tá? Arrasou campos agrícolas, que era uma das estratégias, acabar com a comida do seu oponente, e destruiu indústrias, que era outra também, porque toda indústria, na época da Primeira Guerra Mundial, foi transformada em indústria bélica. Destruir indústria é destruir armamentos, tá? Além de gerar grandes prejuízos econômicos ao mundo inteiro. Como diziam já os grandes filósofos, na guerra não houve vencido ou vencedores, todos perderam. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Agradeço muito a vocês a presença no nosso canal e espero vocês em outra aula. Muito obrigado e até lá.